Olá, amados, a paz, tudo bom? Eu estava aqui meditando em Zacarias capítulo 14 e eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu descobri aqui nesse texto, tá? É muito edificante, eu estou aqui meditando, estou maravilhado com as coisas que eu estou vendo aqui. E eu queria compartilhar com vocês isso que eu também estou aprendendo. Com certeza eu não vou conseguir fechar todo o assunto, mas aquilo que eu fui ministrado, eu vou compartilhar com vocês, tá? Zacarias capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Dia do Senhor, tá? É o dia da volta dele. Você sabe que eu sou pós-tribulacionista, eu acredito numa vinda dele após a grande tribulação. Você não vai encontrar em nenhum profeta fazendo uma profecia da vinda dele antes da grande tribulação. Todas as profecias da vinda de Jesus é com poder, é com glória, é com majestade, é dia de vingança, é dia do Senhor, é dia da ira dele. Então todas as voltas de Jesus nos profetas, elas são dessa forma, tá? Então, quando os apóstolos eles estão ali na igreja ensinando a palavra, e toda a palavra ela tinha que ser ministrada na Bíblia, qualquer revelação tinha que ser na Bíblia, eles tinham que mostrar dentro dos profetas a volta de Jesus, tá? E não tem como você querer convencer um judeu de algo que não está ali nas Escrituras. Tem que estar ali. Ela tem que estar ali revelando alguma coisa. O que é a revelação? Revelação é Deus mostrar para você, descortinar para você algo que já estava escrito ali, que estava em oculto, que estava em mistério. Mas o fato de estar oculto e estar em mistério não significa que não estava escrito. Estava escrito, porém, é uma profecia bloqueada. A revelação desbloqueia essa profecia. Tá? Então vamos lá. O dia do Senhor, então, é a volta dele. Vamos ver. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Esse texto aí você vai ver lá em Mateus, no capítulo 24, tá? Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 21, ok? Ali as passagens falam da grande tribulação. No texto de Mateus fala, quando vocês virdes, né, a abominação da desolação, né, estiver no lugar santo. E em Lucas, no capítulo 21, fala, quando vocês virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Tá? A abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que ele entenda, em Mateus capítulo 24. E em Lucas capítulo 21 fala sobre a cidade sitiada de exércitos. Essa cidade sitiada de exércitos e a abominação da desolação posta ali no lugar santo, Jesus está aí juntando os textos, né, de Daniel e Zacarias. Porque Daniel fala da abominação e Zacarias aqui está falando da cidade sitiada de exércitos. Vamos continuar lendo. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, né? Eles vão roubar tudo que está dentro das casas, e as mulheres forçadas. É interessante que durante muito tempo eu me perguntava o que significa ai das grávidas, né? O que é ai das grávidas? E se você for ler aí, né, ele fala das mulheres que seriam forçadas. Olha que interessante, que em Mateus, no capítulo 24, versículo 19, diz, mas ai das grávidas. Marcos 13, 17 diz, mas ai das grávidas. Lucas 21, 23 também diz, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Né? Todos os outros também falam sobre as que criam e amamentam. Por que isso? Durante muito tempo, eu ouvi dizer
que ai das grávidas, porque as crianças seriam arrebatadas da barriga das mães que tivessem pecado. As mães estão em pecado, a criança é santa, ia ser arrebatada ali da barriga da sua mãe. Mas não é isso. Zacarias 14:2 fala que elas serão forçadas, tá? Muitas serão estupradas. Em Isaías 13:16 diz que elas serão violadas. Oséias 13:6 ele faz olha como é que são os ataques em Jerusalém, olha como é que é algo perverso. Ó. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Então, nesse clima de guerra ali no Oriente Médio, além deles serem tão ruins de serem capazes de estuprarem as mulheres grávidas, eles ainda vão abortar essas crianças, tá? Rasgando elas, né, pelo meio da barriga. Vão rasgar as mulheres. Isso aí é satanismo puro, é tirania, seja lá o maléfico que você possa imaginar, tá? De tudo de ruim que esses inimigos de Israel vão fazer com as mulheres. Por isso Jesus diz, ai das grávidas. Tá? Em Oséias 10:14 dá um outro exemplo. Ó. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel. No dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Então, ai das grávidas, né? Ai das que amamentam, ai das que criam naqueles dias, porque elas serão alvo de grande terror por esse povo que vai invadir Israel. E aí continua. E as mulheres serão forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Esse texto também Jesus falou sobre ele. Mateus capítulo 24, versículo 20, diz assim, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. É um texto claríssimo, falando aí para os judeus. Por quê? Porque a religião que até ali o momento Jesus falou que guarda o sábado, nós entendemos que eles guardam a risca mesmo, né? Não pode andar nem, não me lembro de cabeça, tantos metros no dia de sábado, mas você observa que além do sábado ele ainda coloca inverno. Inverno rigoroso é onde? É em Israel. Então ele diz assim, orai para que a vossa fuga não aconteça, não suceda, né? No inverno, nem no sábado. Marcos 13:18. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno. Aí você vê aqui em Lucas capítulo 21, versículo 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos se completem. Então você observa aqui, tá? Que o que está aqui em Zacarias capítulo 14, Jesus está replicando lá em Mateus capítulo 24. Aí diz, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações que pelejou no dia da batalha. Tá? O Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer justiça contra as nações que se levantaram contra o povo de Israel. Por quê? Porque eles saquearam as casas, violentaram as mulheres, mataram crianças, abortaram bebês, fizeram cativo o povo de Israel. Tudo isso o Senhor está levando em conta, lembrando que isso é uma permissão de Deus, tá? Também. Mas a permissão de Deus não significa que as pessoas que estão indo lá fazer isso, elas não estão fazendo isso forçosamente. Pelo seu livre-arbítrio de querer ir fazer isso, Deus permite. Aliás, eles estão querendo fazer isso há muito tempo. É Deus que não está permitindo. Não chegou a hora ainda, porque se dependesse deles, já teriam feito há muito tempo. Né? Porque o sonho de
todo do árabe é apagar Israel do mapa. Por enquanto, Deus não está permitindo que aconteça, mas vai chegar uma hora que Deus vai permitir que isso aconteça. E quando acontecer, vai ser uma aflição como nunca houve e nunca jamais haverá na história da humanidade. Versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Eu não acredito aqui numa figura de linguagem. Por que eu vou te dizer que eu não acredito na figura de linguagem? A única figura de linguagem que eu acredito que está aqui é os pés dele sobre o Monte das Oliveiras. Tá? Os pés dele sobre o Monte das Oliveiras, tá? Eu penso que aqui, nesse texto, nessa parte aqui, é uma figura de linguagem. Tá? O que eu penso é que ele vai colocar ali os seus pés, né, como no sentido de decretar, né, um juízo ali naquele local. E aí vai haver o quê? Ao separar os montes, vai haver um grande terremoto. Tá? Vai haver um grande terremoto. Na verdade, esse terremoto, né, causado pela separação de algumas placas tectônicas aí, né, vai fazer com que esse monte ela venha se dividir. E isso você pode observar no versículo 5, tá? Que diz assim, ó: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Esse Azal aqui, é interessante que você for olhar aqui no hebraico, Atzel, ninguém sabe onde é que é. Diz que é um local próximo de Israel, tá? De Jerusalém. Mas é uma localização desconhecida. Ninguém sabe que chegará até Azal aí. Ninguém sabe o que é. E aí, mais uma vez, ó, fugirei pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Só para a gente ver isso aqui, ó. Jesus, ele fala isso em Mateus, no capítulo 24, versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Marcos 13, 14. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Lucas 21, 21. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Uma menção clara ao que está lá em Zacarias capítulo 14, verso 5. Tá? Obadias 1, 17. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Isaías 24, 23. Aí já vai falar aí sobre a lua se envergonhará, o sol se confundirá, mas o interessante é que ele vai reinar no monte Sião, tá? E em Jerusalém. Em Joel 2, 32 diz que no monte Sião haverá salvação, né? E em Jerusalém, tá? Haverá salvação ali. Então, Zacarias 14, 14, 5, Obadias 1, 17, Isaías 24, 23, Joel 2, 32, tudo fala a respeito de uma salvação que vai ocorrer em um monte, tá? E aí Jesus, ele fala, fujam para os montes. E esses detalhes você vê ali em Zacarias capítulo 14, que fala, porque o vale dos montes chega até Azal, pelo vale dos meus montes. Então você vai até os montes, vai subir os montes, né? Você vai fugir para os montes. E eles vão fugir para os montes pelo vale dos montes, tá? O povo de Israel. E aí, olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. É interessante porque tem uma pesquisa arqueológica feita pelo arqueólogo Arem Mair, que ele encontrou em escavações um muro de 20 metros de comprimento que parece ter sido movido lateralmente por cerca de 2 metros. E ele diz o seguinte:
Depois de discutir isso com os sismólogos, foi acordado de que este fato poderia ter sido causado por um terremoto, provavelmente um bem forte, cerca de 8 graus na escala Richter. Com base na datação, o evento pode ser situado para o início ou meado do século VIII. Bom, gente, século VIII, tá? Claro que eu estou falando aqui de um terremoto que foi encontrado ali nas proximidades de Israel, tá? Século VIII é um período que remonta os dias de Uzias, tá? E se você for ver aqui em Amós, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: palavras de Amós, criador de ovelhas de Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Então, arqueologicamente, há indícios de que houve um terremoto ali, tá? Numa escala de 8 graus, né? Na escala Richter, 8 graus. Tá? Agora, você imagina o que é um terremoto numa escala de 8 graus? Gente, naquela área ali de Israel não tem uma tecnologia como tem no Japão, por exemplo, tá? Se você for ver um terremoto na escala Richter, ele chega a abrir fendas na Terra, chega a abrir buracos na Terra, é um negócio de louco. Inclusive já houve um terremoto dessa natureza no Nepal, tá? Que chegou a chover granizo, de tão forte que foi. As filmagens, você vê ali que chega a quebrar o chão, gravando o chão quebrando, rachando. Então é uma coisa de louco, né? Você imagina o povo fugindo disso daí, né? Correndo, terremoto, e é a vinda do Senhor que está acontecendo, está chegando ali a vinda do Senhor, tá? Eu vou deixar aqui um vídeo com vocês a respeito de como que é um terremoto numa escala de 8 graus Richter. O que é esse terremoto, tá? E aí a gente continua numa próxima parte a respeito de Zacarias capítulo 14, para a gente ver quais são os eventos que vão suceder após a vinda de Jesus. E quando eu digo após a vinda de Jesus, não é o reino milenar. Ele chegou, o que acontece? O que está acontecendo quando ele chegou? O que vai acontecer? Tá? Veja aí o início, mais ou menos, do que vai ser o terror da ira do Senhor, o grande dia do Senhor.